Olá pessoal, sou Jéssica Jonas, componho o time da Visão Mundial Brasil, atualmente apoio na gestão e desenvolvimento do projeto Vento Puedes. Sou uma mulher negra de 28 anos, estou vestida com uma camiseta preta e atrás tem um fundo branco. Estou aqui para desejar boas-vindas a vocês nessa formação, nessa capacitação, junto ao nosso parceiro, o Instituto Ethos, dizer que é um imenso prazer recebê-los nesse momento de troca, de conhecimento, para que vocês conheçam um pouquinho mais do contexto migratório e também conheçam um pouquinho das legislações de contratação de imigrantes e refugiados, com o objetivo principal de tornar os seus espaços, de tornar as suas equipes mais integrada, mais inclusiva, mais dinâmica, e por isso eu desejo que vocês tenham um bom espaço de troca, de conhecimento, dizer que é um imenso prazer receber vocês em nossa formação e desejo a todos uma boa formação. Olá a todos, todas, todes. Eu sou Caio Magri, quero me descrever para vocês também. Sou um homem branco, tenho 66 anos, fiz 67 agora. Uso óculos, estou sentado num local que eu faço trabalho em casa, o home office é aqui que eu uso. Estou vestido com uma camisa azul, com umas risquinhas, tenho barba, cabelos grisalhos e barba grisalha. Queria me apresentar para vocês. Sou Caio Magri, diretor do Instituto Ethos, uma organização da sociedade civil de base empresarial, né, na qual a gente busca mobilizar, sensibilizar, apoiar as empresas para gerirem seus negócios de maneira socialmente responsável, sendo parceiras na construção de uma sociedade justa e sustentável. A gente quer e busca provocar impactos positivos na agenda da responsabilidade social empresarial. Eu gostaria de dar boas-vindas a todos, né, a essa videoaula do curso de capacitação do projeto Vento Puedes. Todos nós temos responsabilidades em promover agendas, atividades que garantam segurança, garantam direitos, né, para todas essas pessoas que estão em processo de migração. E por isso, acreditando no potencial das empresas, porque essa é a nossa missão e é com elas que a gente acredita que podemos fazer uma diferença, e no desenvolvimento de suas ações afirmativas de diversidade e inclusão, entendemos que o setor privado tem perspectivas hoje muito melhores do que ontem para apoiar a integração social e econômica dessas pessoas através do ingresso do mercado de trabalho formal, né, dando garantias de segurança social. Nesse contexto, nós entendemos que uma resposta à crise migratória passa por iniciativas como o projeto Vento Puedes, né, uma parceria do Ethos com a ONG Visão Mundial, financiado pelo governo norte-americano, através do Bureau of Population, Refugees and Migration, que tem responsabilidade e objetivos, né, com relação a trabalhar a responsabilidade social e empresarial frente à agenda da migração e refúgio, em especial no ambiente do mercado de trabalho, né. E uma das entregas mais importantes que a gente já fez, está aqui permanentemente trazendo para que a gente aperfeiçoe, é um guia prático para as empresas de como exercer a responsabilidade social na contratação de pessoas, migrantes e refugiados. Além de incluir no mercado de trabalho, né, é necessário pensar em outras perspectivas que possam agregar valor para a sociedade e para as empresas. Por isso eu convido a vocês todos, todas, a participarem não só dessa capacitação, porque ela é importante ser feita, mas também de uma jornada que o Ethos e a Visão Mundial tem preparado para as empresas em mais um ciclo do projeto, né? E para vocês saberem mais sobre os passos do projeto, a gente vai falar disso aqui na sequência, mas os sites do Ethos, né, e da Visão Mundial têm bastante informação. Um ótimo curso para todas, para todos e para todas. Olá! Eu me chamo Rafael Paixão, faço parte da ONG Visão Mundial, sou assessor de proteção do projeto Vento Puedes. Tenho 27 anos, sou um homem branco, de cabelo curto, uso barba, óculos de grau e uma camisa preta. Atrás de mim tem um fundo branco. Primeiramente, pessoal, eu gostaria de desejar
boas-vindas a todos e todas nessa capacitação, cujo tema é a integração das pessoas migrantes e refugiadas no ambiente laboral do Brasil. Espero que seja uma capacitação com informações muito valiosas, ricas e que vocês terminem com muito aprendizado. A nossa capacitação, além dessa introdução que vocês viram com o Caio e com a Jéssica, vai ser dividida em mais 2 sessões. Essa sessão comigo, eu vou trabalhar com vocês alguns conceitos do que é refúgio, do que é migração, se o migrante e o refugiado, as pessoas migrantes e refugiadas podem ou não trabalhar no Brasil, as vulnerabilidades que atravessam essa população e alguns dados do contexto migratório brasileiro. Em seguida, vocês vão ver uma outra sessão com a Scarlett, do Instituto Ethos, onde ela vai trabalhar boas práticas nas empresas, né, com pessoas migrantes e refugiadas, como fazer um bom acolhimento, a importância de incluir essa população dentro dos ambientes organizacionais. Então, para começar, eu vou trabalhar com vocês um pouco do conceito de migração. Então, quando eu falo em migração, eu estou falando de um conceito guarda-chuva. É um fenômeno que independe se a pessoa está saindo ou está chegando, independe da motivação que leva alguém a migrar. Quando eu falo em migração, eu estou falando de um fenômeno presente em toda a história da humanidade. Pode ser um fenômeno interno, uma migração interna dentro de um mesmo país, ou pode ser uma migração internacional, de pessoas que deixam seu país para um outro país. Então, a migração, de maneira geral, é um fenômeno humano de mobilidade. É toda a mobilidade humana na história, né, da humanidade se enquadra dentro desse conceito de migração. As pessoas elas podem migrar por diversas razões. Elas podem migrar por desejar melhores condições de vida, por buscar novas oportunidades de emprego e de estudos, por questões climáticas, desastres naturais, causas ambientais, por conflitos, por guerra, por fome, por violações de direitos humanos. Então são diversas as razões e os motivos que levam alguém a migrar. Então é importante entender que o migrante internacional, especificamente, é toda pessoa que não nasceu no Brasil, né, que veio para o Brasil por diversas razões e que se regulariza no nosso país através de diversas maneiras, né, que a nossa lei permite essa regularização. Então as pessoas podem vir ao Brasil a trabalho, ter um visto de residente permanente, residente temporário, pode ser uma pessoa turista, né, que está aqui fazendo turismo e tem ali a permissão no Brasil como turista. Outras pessoas podem vir ao Brasil a estudo e pode ter um visto específico para estudo, outras pessoas são refugiadas. Então, a migração, o migrante internacional, são todas essas pessoas que vêm ao Brasil por alguma razão e que de alguma maneira se regularizam no nosso país. E quando eu falo de refugiado, então, quem são essas pessoas, né? O que é o refúgio? O refugiado, a pessoa refugiada, é uma pessoa que recebe a proteção de um outro país. Isso quer dizer que as pessoas refugiadas que chegam ao Brasil, por alguma razão, a permanência delas no seu território de origem representam uma ameaça à sua integridade física, à sua proteção, à sua segurança ou ao seu bem-estar. Portanto, a migração, especificamente se tratando do refúgio, é quando essa pessoa essa pessoa pode ter passado por violências, por violações de direitos humanos. É uma migração forçada. São migrantes que muitas vezes saem sem ter uma migração planejada, sem ter decidido ou estudado para qual país ela quer ir. Ela só quer sobreviver. Muitas vezes ela vai para o país vizinho, ela vai para onde as condições financeiras permitem ela ir. Então, tem o refúgio especificamente engloba esse conceito, né, de pessoas que pertencem a essa nação ou a esse estado que, por alguma razão, a vida dela lá está em risco. No Brasil, essa classificação, né, de refugiado pela lei é regulamentada pela Lei de 9.474 de 1974. Então, é o Estatuto do Refugiado. E internacionalmente, o que regula o refúgio a nível internacional é o Estatuto do Refugiado da ONU, a Organização das Nações Unidas, de 1951. Então são esses dois marcos legais que vão regulamentar a nível internacional e a nível doméstico
o que é o refugiado, a pessoa refugiada, a condição de ser uma pessoa refugiada. É importante diferenciar ou explicar o processo do refúgio no Brasil, que ele basicamente é dividido em duas etapas. A etapa da chegada, que a pessoa vai solicitar a condição de refugiado. Então, dentro dessa etapa, quando chega um migrante aqui no Brasil e que deseja fazer essa solicitação, o CONARE, que é o órgão do governo brasileiro responsável por avaliar a condição, vai receber essa solicitação. Durante esse processo, o migrante ele vai receber um protocolo de refúgio, enquanto a sua situação está em análise. Porque é importante destacar que o refúgio é uma decisão, existe, né, uma avaliação dessa condição. Então, quando chega um migrante que diz assim, eu preciso do refúgio, eu preciso dessa proteção do governo brasileiro, ele ou ela vai abrir uma solicitação, o governo vai analisar se de fato essa pessoa se enquadra dentro dos conceitos do que é um refugiado ou uma refugiada e vai confirmar ou não a sua condição. Esse processo ele pode levar alguns meses, pode levar inclusive anos. Enquanto isso, essa pessoa é um solicitante de refúgio e vai ter um número de protocolo de solicitação. É importante dizer que durante essa fase, essa pessoa tem direito a toda a documentação que teria um brasileiro. E nenhum direito deve ser negado a um solicitante de refúgio. Essa pessoa deve ter direito à educação, à saúde, à moradia, ao trabalho, tudo que um brasileiro teria direito. Após a análise do órgão brasileiro, né, que vai averiguar se de fato essa pessoa corresponde ou não a um refugiado, então essa pessoa vai receber a confirmação do seu status. Então, a partir desse momento, ela passa a ser uma pessoa refugiada, reconhecida pelo Estado brasileiro, pelo governo brasileiro, e ela vai então receber não vai mais usar um protocolo de refúgio, mas vai ter o seu RNM, que é o Registro Nacional Migratório, com base na lei do refugiado, né, no Estatuto do Refugiado. Se por alguma razão o governo entender que essa pessoa não se enquadra no conceito de refugiado, essa pessoa pode tentar se regulamentar, se regularizar no Brasil por algum outro aparato jurídico, como por exemplo uma residência temporária, ou enfim, ou de alguma outra maneira. Mas é importante destacar que o refúgio então tem esses dois momentos. Outra forma de se regulamentar no Brasil, se regularizar, é a residência, que ela pode ser, inicialmente uma residência temporária, que dura 2 anos, e depois ela se torna uma residência permanente. Então é uma outra maneira muito comum dos migrantes se regularizarem no Brasil. E agora eu pergunto para vocês, essas pessoas que chegam ao Brasil, migrante ou refugiada, elas podem trabalhar no Brasil? E a resposta é sim. As pessoas migrantes e refugiadas, elas têm o direito de trabalhar no Brasil, elas podem exercer qualquer atividade laboral e as próprias leis, né, do Brasil, o próprio Estatuto do Refugiado que eu citei anteriormente e a Lei de Imigração que foi criada ali em 2017, que é a Lei 13.445, regulamenta e fala sobre o direito do migrante ao trabalho. Então esses migrantes podem sim ser migrantes economicamente ativos no nosso país, trabalhando. Quais documentos, então, é importante saber que pode ser cobrado para esse migrante, para essa pessoa migrante, para acessar, então, o trabalho? A primeira delas é um documento de identificação que pode variar de acordo com a categoria migratória. O CPF, essas pessoas têm direito a fazer o CPF, a carteira de trabalho digital e um comprovante de residência. E a carteira de vacinação. São documentos que as empresas podem cobrar dos migrantes e refugiados. Se tratando do documento de identificação, eles podem ser, dependendo da categoria migratória, como eu comentei anteriormente. Por exemplo, o migrante ele pode ter o número de protocolo de solicitação de refúgio, como vocês estão vendo aqui na tela. Então, esse documento aqui é um exemplo de um protocolo de solicitação de refúgio. Esse modelo é o modelo mais antigo e agora vocês estão vendo em tela o modelo usado mais atualmente, mas ambos modelos são válidos como documento de identificação de uma pessoa solicitante de refúgio. Em seguida, a gente tem aqui na tela o RNM, que é o Registro Nacional Migratório. Esse documento é como uma carteira de identidade do migrante. E um migrante, quando ele é reconhecido como refugiado
ou quando ele é um residente temporário ou residente permanente, ele tem acesso a esse documento. E ele pode ser cobrado no processo de contratação e qualquer outro direito que essa pessoa queira acessar, como educação, conta bancária, pode ser cobrado esse documento. O CPF, como vocês sabem como é, né? Então, aqui em tela eu mostro também como é o CPF, a carteira de trabalho digital também, são documentos que podem ser cobrados. Atenção, pessoal! Um migrante e uma pessoa refugiada não têm acesso a alguns documentos que o brasileiro teria. São eles o título de eleitor, a carteira de identidade, ou nosso registro geral, o RG, e o certificado de reservista ou dispensa militar para os homens. Esses documentos, eles não podem ser cobrados da população migrante e refugiada, já que elas não têm acesso. Então, no Brasil, a gente tem alguns fluxos migratórios que a gente entende como fluxos históricos, fluxos clássicos, que formaram o nosso país e a nossa identidade cultural. São eles portugueses que vieram quando chegaram, né, no Brasil, já existia a nossa população nativa, então chegaram portugueses, depois os portugueses escravizaram os africanos e aí veio um fluxo, né, de pessoas do continente africano para o Brasil escravizadas. Depois a gente tem fluxos importantes como italianos e alemães. A gente teve fluxos também de sírios e libaneses, né, que são países ali do Oriente Médio, países árabes. E também fluxos de japoneses, né? São fluxos que construíram a nossa história nacional, moldaram a nossa identidade e foram muito importantes para a construção do Brasil que a gente entende hoje. A migração contemporânea no mundo e no Brasil, ela pode apresentar diversos fatores. Por exemplo, a gente tem a Ucrânia, né, que bem recentemente esse conflito com a Rússia, né, entre Ucrânia e Rússia, provocou deslocamento forçado de mais de 4 milhões de pessoas, e o principal destino dessas pessoas é a Polônia. A gente teve em 2010 ali a Primavera Árabe, que resultou na guerra civil da Síria e que também resultou no deslocamento forçado de muitos sírios, e o principal destino foi a Turquia. A gente tem vários conflitos, né, no continente africano. Um deles que resultou em um grande fluxo migratório foi o do Sudão do Sul. Uma guerra civil, então, provoca esse deslocamento e a maioria dessas pessoas vão para Uganda. A gente teve o Haiti na América Central, que passou por terremotos, passou por várias questões ambientais e que resultou também em um fluxo migratório em 2010, muito intenso. E por fim a Venezuela, né, que dentro da nossa região é um fluxo migratório muito intenso, né, recentemente, um dos mais atuais na América Latina. Então, até o início de 2022, mais de 6 milhões de venezuelanos deixaram o país. O destino principal dessas pessoas são os próprios países da região, então quase 5 milhões, né, de venezuelanos e venezuelanas foram para países da própria América Latina, tendo o principal destino sendo a Colômbia, em segundo lugar o Peru, em terceiro lugar o Equador e o Chile em quarto lugar e o Brasil em quinto lugar. Então o Brasil é o quinto destino desses migrantes, né? Venezuelanos e venezuelanas. Totalizando então na nossa região 4 milhões, quase 5 milhões na verdade, de migrantes e um pouco mais de 1 milhão em outras regiões do mundo. No Brasil especificamente, a gente tem até o início de 2022, até fevereiro de 2022, segundo a plataforma R4V, que é uma plataforma de dados migratórios coordenado pela Acnu, que é o Alto Comissariado das Nações Unidas para o Refugiado, e a OIM, a Organização Internacional para as Migrações, ambas agências do sistema ONU. Então, nessa plataforma traz vários dados migratórios que vocês podem consultar depois. E no Brasil a gente tem, então, segundo essa plataforma, mais de 300 mil migrantes venezuelanos e venezuelanas vivendo no nosso país hoje. Quais são as principais barreiras que esses migrantes, essas pessoas sofrem no nosso país, né? Então, a gente tem que primeiro pensar no conceito de vulnerabilidade. Uma pessoa em vulnerabilidade, ela tem dificuldade de acessar direitos, de ter representatividade política, ela tem dificuldade em oportunidades. São grupos de indivíduos que estão à margem da sociedade. Pode ser por um processo histórico de exclusão, e diversos fatores podem provocar essa vulnerabilidade, né, principalmente socioeconômico. Então,
quando eu falo em vulnerabilidade, eu estou falando de um conceito multifatorial. E se tratando da população refugiada e imigrante que vem da Venezuela, muitos fatores podem os colocar nessa condição de vulnerabilidade, né, de vulneráveis. Primeiramente, a gente pode pensar no idioma. Muitos migrantes, eles saem forçados, eles deixam a Venezuela muito rapidamente, sem nenhum planejamento financeiro, saem por sobrevivência. E ao chegar no Brasil, se depara com um país de língua portuguesa. Então o idioma, o espanhol, se torna ali, inicialmente, uma barreira, né? Uma barreira da comunicação, que pode dificultar a integração desse migrante, dessa pessoa refugiada ou migrante, na comunidade brasileira. Essa questão da comunicação pode resultar e pode impactar em diversas outras áreas, como o trabalho, por exemplo, né? A gente sabe que no Brasil a integração socioeconômica, né, desses migrantes é um grande desafio, e justamente essa capacitação é para falar um pouco sobre isso, mas que a barreira linguística pode inicialmente funcionar como barreira, que não deve ser, né? A diversidade linguística enriquece os ambientes organizacionais, mas inicialmente pode ser sim uma barreira. Então, a gente tem a questão da língua, a gente tem a questão da dificuldade dessas pessoas se integrar economicamente no nosso país, e a gente tem também questões da legislação. Muitas vezes essas pessoas não sabem as leis brasileiras. Então o nosso projeto, na verdade a Visão Mundial, através do Bento Puedes, trabalha justamente para amenizar, para poder auxiliar essas pessoas nessas dificuldades. Então a gente oferece, entre outras coisas, cursos de língua portuguesa, cursos vocacionais e profissionalizantes para capacitar essas pessoas para o mercado de trabalho. A gente entra em contato e a gente sensibiliza o setor privado com iniciativas como essa, com parceria com o Instituto Ethos. A gente fala com os migrantes sobre a legislação trabalhista brasileira, sobre as formas de se trabalhar no Brasil, os tipos de contratos que existem, para que essas pessoas saibam dos seus direitos. Então, essas barreiras, né, podem colocar essas pessoas em vulnerabilidade, mas iniciativas como essa são respostas para que essas vulnerabilidades sejam amenizadas e que essas pessoas consigam ter acesso aos direitos, como educação, trabalho, lazer, moradia. E além disso, obviamente, além da questão migratória, outros fatores podem intensificar a questão da vulnerabilidade. Então, dentro do grupo migratório, seja refugiado ou migrante, a gente tem população negra, população LGBT, a gente tem pessoas com deficiências, a gente tem crianças e idosos que precisam de cuidados e supervisão de outros adultos, a gente tem a população indígena, que também vem da Venezuela. Então, essas outras características, esses outros grupos sociais podem intensificar a situação de vulnerabilidade, pode ser uma barreira no acesso aos direitos. Então, é muito importante também considerar o migrante, a figura do migrante em toda a sua complexidade, em todas as questões que o atravessam enquanto indivíduo. Então, pessoal, eu fico por aqui. Agora vocês vão acompanhar um pouco dos temas que a Scarlett tem para abordar com vocês. Espero que vocês tenham aprendido muito, tenham gostado do conteúdo abordado aqui. Olá, pessoal. Meu nome é Scarlett Rodrigues, sou coordenadora de projetos em direitos humanos aqui do Instituto Ethos. Esse é o meu símbolo em linguagem de sinais, mas também vou me autodescrever. Sou uma mulher negra de pele clara, estou usando um turbante, um lenço azul, brincos azuis, uma blusa azul e, no fundo, é aí a parede da minha casa, do escritório, que a gente está trabalhando aqui no home office. Hoje eu quero falar para vocês um pouquinho sobre o papel das empresas, a responsabilidade das empresas frente à agenda de migração e refúgio. Isso porque a gente saiu de uma perspectiva de caridade, de filantropia empresarial, de só filantropia empresarial, para um espaço de garantias de direitos. E o tamanho do seu espaço, da sua empresa na sociedade, é o tamanho aí da sua responsabilidade em devolver para a sociedade boas práticas e impactos positivos. E um dos principais caminhos para fazer a diferença aí na vida das pessoas e na sociedade é através do mercado de trabalho. O trabalho ele ainda é um dos pilares centrais para o pertencimento, para a autonomia, geração de renda, enfim, para a sobrevivência das pessoas. E por isso ele é tão essencial para as pessoas migrantes e refugiadas, para que elas possam ter a chance de recomeçar, de fazer parte desse novo local, e também de sobreviver, de promover dignidade humana, de ter renda e, ao mesmo tempo, também trabalhar em um espaço que acolhe, que desenvolve, que cuida e que respeita. E como a gente viu aqui hoje, né, em momentos que a gente tem visto uma elevada
mobilização de pessoas, ainda que forçada para novos espaços, é de responsabilidade de todos os atores sociais em promover aí essa reintegração social e econômica. E aqui as empresas têm aí esse importante papel e responsabilidade de trazer essa integração social e econômica através do mercado de trabalho. E um dos caminhos que nós temos visto para as empresas promoverem essa integração social e econômica das pessoas migrantes e refugiadas é através de políticas de diversidade e inclusão, que é trazer essa diversidade da sociedade para dentro do seu quadro de funcionários e funcionárias. Então, a gente tem visto que as políticas de diversidade e inclusão muitas vezes ficam só no processo de recrutamento. E com esse curso, a gente quer trazer para vocês que não é só no recrutamento que deve se pensar a agenda de diversidade e inclusão. Porque quando a diversidade entra nas empresas, ela transforma a estrutura da empresa e tem impactos aí na sociedade também. Então, a gente precisa pensar além do processo de recrutamento. Mas, Scarlett, por onde a gente começa? Né? Por onde a minha empresa pode se engajar aí dentro da agenda de migração e refúgio a partir das políticas de diversidade e inclusão? Um dos primeiros passos que a gente recomenda para as empresas é realizar um censo, um mapeamento interno. Ou seja, entender como que está o terreno aí da sua empresa, como que a sua empresa está à frente às agendas de diversidade e inclusão. Às vezes já tem diversidade na sua empresa, mas ela ainda não está nos espaços de tomada de decisão. E a gente precisa muito que a diversidade chegue nesses espaços de liderança e de tomada de decisão, para que, de fato, as políticas de diversidade e inclusão sejam feitas de uma forma mais coerente, realista, firme e também perene. Então, o primeiro passo, gente, para trazer a diversidade para a sua empresa é entender como está a sua empresa frente à diversidade. Fazer um raio-x, um censo interno, né? Para tentar encontrar quais são os principais pilares que você pode trabalhar na agenda de diversidade e inclusão. Tem pessoas migrantes e refugiadas na sua empresa? Onde que elas estão? Esse é um primeiro ponto importante para a gente começar o desenvolvimento de uma política de diversidade e inclusão. O segundo ponto é a aproximação com a temática, com os conceitos, com a realidade dessas pessoas. E esse é um dos objetivos que o nosso curso tem, que é trazer esse conhecimento, trazer mais informação sobre quem são essas pessoas e por que tanto que a gente está falando aqui de trazer um programa de diversidade e inclusão focado também na agenda de migração e refúgio. Um terceiro ponto, que a gente também vai falar aqui hoje no curso, é o comprometimento da alta liderança. Sem uma alta liderança engajada e comprometida com a agenda de diversidade e inclusão, a gente não consegue levar adiante aí de uma forma integrada, de uma forma estratégica, a agenda de diversidade e inclusão. Um outro ponto são construções de políticas afirmativas dentro da empresa, né? A agenda de diversidade e inclusão, uma política de diversidade e inclusão, ela engloba outras ações afirmativas dentro dela. Então, a gente precisa que todas essas políticas, instrumentos, práticas, estejam aí em consonância com a estratégia de diversidade e inclusão aí dentro das áreas da empresa. Um outro ponto é entender que, ao entrar com a diversidade na sua empresa, isso vai promover uma mudança de cultura, vai mudar aí as suas estruturas. Então, é muito importante que a gente vá além do processo de recrutamento. E falando dele, né, do processo de recrutamento, o que a gente tem que olhar? Quais os olhares sensíveis que a gente tem que ter para recrutamento de pessoas migrantes e refugiadas? O primeiro de tudo, gente, é os critérios de contratação. Ao entender aqui um pouco desse escopo que foi falado hoje, o contexto, toda essa trajetória, todas as demandas, especificidades que existem em torno desse grupo social, a gente precisa entender quais critérios de contratação fazem mais sentido. E é muito interessante porque não precisa se abaixar a régua para contratar essas pessoas, mas sim gerar oportunidade de desenvolvimento. A sua empresa pode ser a responsável por transformar a vida dessas pessoas, gerando oportunidade de desenvolvimento. Então, estabeleçam critérios que sejam coerentes, realistas e que, de fato, esteja ali com a área em questão que vocês querem abrir essa vaga. Um outro ponto é a descrição da vaga. Ela precisa, de fato, mostrar que é uma vaga para todo mundo, ou, ao mesmo tempo, que é uma vaga destinada para um processo de diversidade e inclusão direcionado a um determinado grupo social, que é uma ação afirmativa totalmente legal e que é até incentivada pela nossa Constituição Federal, que é promover ações afirmativas direcionadas para grupos que são socialmente aí marcados de forma histórica pelas violências, pelas vulnerabilidades e pela desigualdade. Então, construir um processo seletivo direcionado para pessoas migrantes e refugiadas não é só legal, mas também é incentivado pela nossa Constituição Federal, porque não só repara desigualdades, mas também traz benefício aí para a sociedade como um todo.
Além disso, tem esse cuidado na divulgação de vagas, nas entrevistas, né? Estabeleça um processo de empatia pelas pessoas que estão ali passando pelo processo seletivo. E na hora de fazer a seleção, lembrar sempre que você quer que a diversidade entre na sua empresa. Então, é sempre importante combater os vieses, ter uma mente aí desnuda, né, de preconceitos, de discriminação. E para apoiar vocês nesse processo de talentos, quanto com o próprio processo seletivo, a Visão Mundial aí estabelece aí uma conversa, um diálogo com a empresa para acompanhar vocês nesse processo, para tornar ele mais acessível, inclusivo e respeitoso. Indo para o segundo ponto da política pública de diversidade e inclusão, que é a contratação, a gente viu aqui hoje que tem legislações e documentações específicas para a contratação de pessoas migrantes e refugiadas, mas elas não são tão distantes de uma contratação como a CLT normal. Então, a gente precisa deixar de lado que a ideia da burocracia, de ser difícil, isso tem que ficar de lado para que, de fato, a gente consiga trazer essa diversidade para dentro das empresas. E um ponto de destaque que eu trago para a contratação é a questão dos contratos, deles serem aí justos, transparentes, acessíveis e que, de fato, coloque todas as partes interessadas ali de uma forma muito clara, mas também, gente, para um ponto importante que é a equiparação salarial. Não adianta a gente trazer essa diversidade, estabelecer metas, incluir, mas se a gente ainda não tem uma equiparação salarial para essas pessoas. A gente precisa remunerar de forma justa, respeitosa e compatível aí com a vaga, com a área e qualificação. Senão, a gente vai acabar entrando, essas pessoas não vão permanecer na empresa e vão acabar saindo, perpetuando-se aí um ciclo de violência. Então, sempre importante, quando for pensar na contratação dessas pessoas, é na equiparação salarial. Um próximo passo é a integração. Então, uma vez que vocês recrutaram, essas pessoas entraram, vocês deram aí condições de equidade para que elas possam exercer as suas funções, o próximo passo é integrá-las aí na cultura da empresa, integrá-las aí ao espaço organizacional. Então, para isso, vocês precisam sempre respeitar as diferenças, promover capacitações, formações, como essa aqui que a gente está fazendo no curso, para aproximar a realidade dessas pessoas com as outras pessoas da empresa que já estavam, ter uma comunicação inclusiva e respeitosa, e sempre promover diálogos contínuos e espaços de escuta. A gente tem visto muitas empresas fazendo os grupos de afinidade. Então, tragam a pauta de migração e refúgio para dentro da sua empresa, seja pela comunicação, seja pelos grupos de afinidade, seja também pelo espaço de escuta e de troca com essas pessoas, fazendo, de fato, aí um ambiente acolhedor e respeitoso às diferenças. Para que a diversidade seja, de fato, um pilar estratégico na empresa, a gente precisa do engajamento de todas as áreas. Desde a alta liderança, como a gente falou, que tem aí a responsabilidade de incentivar ações afirmativas e boas práticas e tornar a diversidade um valor, até mesmo as áreas de compliance, comunicação, marketing, operacional e afins. Então, é de responsabilidade de todo mundo em tornar o ambiente da empresa mais respeitoso e inclusivo. E vocês podem fazer isso, se aproximando mais da realidade dessas pessoas, através, por exemplo, desse curso de capacitação, a partir da própria convivência, conhecendo mais das especificidades e das trajetórias, fazendo trocas de experiência, de cultura. Vocês também podem aí combater o preconceito e a discriminação, sempre repensando as atitudes que vocês têm. Devem também promover treinamentos que potencializem essas empresas, essas pessoas dentro da empresa, e também repensar a forma como vocês se comunicam, escutar mais, acompanhar esse processo de desenvolvimento. Enfim, uma infinidade aí de atitudes que vocês podem e devem exercer no dia a dia para tornar aí o ambiente empresarial muito mais acolhedor, seguro e livre de preconceitos. E um último passo aí para políticas de diversidade e inclusão é o desenvolvimento profissional. A gente precisa que vocês coloquem essas pessoas dentro da empresa, mas não só aí em determinados cargos, mas de fato que essas pessoas ocupem cargos de liderança. A gente precisa da diversidade em espaços de tomada de decisão. E para isso a gente precisa investir no desenvolvimento profissional, na evolução da carreira, em promover qualificação profissional e também programas de liderança. Né? Então, uma vez que essa diversidade entrou na sua empresa, você integrou, promoveu aí a diversidade, também estabeleça metas de desenvolvimento profissional, para que essas diversidades, principalmente aí de pessoas migrantes e refugiadas que a gente está falando no curso, alcancem espaços de tomada de decisão. Né? Quantas pessoas que são lideranças ou CEOs de grandes empresas são migrantes e refugiadas hoje que você conhece?
Então, é muito importante que a gente rompa aí com esse cenário e traga essas pessoas para, de fato, espaços de tomada de decisão. Só assim também a gente vai ter políticas mais coesas, realistas, como eu falei. E, Scarlett, quais são os benefícios de eu trazer essa diversidade para dentro da minha empresa? O que a gente ganha com isso? Primeiro de tudo, gente, é o apoio à causa migratória, né? Então, você demonstra preocupação e comprometimento em apoiar a vida dessas pessoas, a vida dessas famílias, em reconstruir, né, a sua nova trajetória nesse novo lugar. Olha que forte e poderoso isso também. Um outro ponto é o enriquecimento da cultura interna. A diversidade é extremamente rica. Então, se você traz a diversidade para a sua empresa, você permite trocas de experiência, trocas de conhecimento, fortalece a cultura interna, né? E a questão do idioma, ela não é uma barreira, ela é um detalhe a mais que você traz para a sua empresa. Uma troca de experiência no idioma é muito importante, muito fundamental. Além disso, você tem também aí profissionais qualificados, com um grande grau aí de motivação para aprender e se desenvolver dentro da sua empresa. Um outro ponto também de benefício é a mudança cultural da empresa. Trazendo uma empresa diversa, isso aí fortalece os laços dentro da empresa, traz uma sensação de confiança e de respeito, para que você possa ser quem você é dentro do ambiente de trabalho. Além disso, você vai estar apoiando, ainda que indiretamente, na redução das violências. Existem dados que comprovam aí o quanto trazer a diversidade melhora o ambiente organizacional. Segundo os dados do McKinsey, 80% de funcionárias e funcionárias das empresas concordam que, com uma liderança que promove confiança e abertura para o diálogo, estão nas empresas que são mais diversas. 36%, gente, de probabilidade dessas pessoas permanecerem na empresa, se sua empresa é uma empresa diversa. 73% maior de probabilidade de desenvolver uma cultura que beneficie o trabalho em equipe. 66% de chances de ter inovação nas empresas que investem em diversidade. E também 63% das pessoas se sentem mais felizes em estar em espaços mais diversos. Além disso, melhora também o ambiente de negócio. A gente tem aí também pela pesquisa do McKinsey que 93% de probabilidade de obter um rendimento financeiro acima da concorrência quando você investe em diversidade. E 35% de mais de chances ainda de obter rendimentos acima da média. Então, veja o quanto a diversidade melhora não só o ambiente organizacional, mas também melhora o ambiente de negócio, de concorrência. E, por fim, eu trago aí um dado do estudo da Monique Cardoso, que saiu ano passado na FGV, que fala que 52% das empresas de capital aberto, que tem pontuação alta na agenda ESG, que está bombando aí nas empresas, que possuem mulheres em cargos de liderança, desempenharam melhor aí na agenda ESG. Ou seja, se a gente coloca diversidade em cargos de liderança, vocês estão se aproximando mais da concretude de uma agenda ESG, provocando impactos sociais positivos, transformando não só a vida de pessoas, mas a sociedade. E, além disso, vocês podem fazer muito mais coisas para se engajarem aí dentro da agenda de imigração e refúgio, que foge aí não só, mas foge um pouquinho das políticas de diversidade e inclusão. Existem outros caminhos também, né? Mas que aí a gente entende como complementares. A política de diversidade e inclusão, ela é fundamental, porque ela integra essas pessoas no mercado de trabalho, que a gente viu que ele é essencial para a integração social e econômica. Mas a sua empresa também pode se engajar mais dentro da agenda, trabalhando aí o que a gente chama de 3 grandes pilares. São ações de compromisso e impacto, que são cartas compromissos voluntárias, ou seja, as empresas se tornarem signatárias de cartas compromissos, demonstrando para a sociedade que estão comprometidas com aquela agenda, comprometidas em transformar o seu ambiente de trabalho em um ambiente de trabalho mais diverso. E uma das propostas desse projeto aqui do Vento Puedes é construir uma carta compromisso para vocês, empresas, assinarem e usarem como base para direcionar as suas práticas de políticas de diversidade e inclusão. Além disso, temos também as ações internas, que são capacitações sobre o tema, como a gente está fazendo aqui nesse curso, trabalhar a agenda de migração e refúgio de forma transversal, ou seja, se sua empresa já tem um programa de equidade de gênero, equidade de raça, por que não trazer a pauta de migração e refúgio de uma forma transversal, incluída dentro desses grandes pilares, certo? Porque não só somos mulheres, não só somos pessoas negras, né? Nós temos outras especificidades também que dialogam entre si. E também uma ação interna importante é o aprimoramento dos seus instrumentos e políticas internas, para caber, para comportar e respeitar as diversidades quando elas entrarem na sua empresa. E um outro prisma importante que vocês podem se engajar
são as ações de cadeia de valor, que é engajar e envolver os seus stakeholders também na pauta de diversidade e inclusão, também na agenda de imigração e refúgio, que é indicar aqui esse curso para os seus parceiros de negócio, para eles também terem capacitação e informação sobre a realidade da população migrante e refugiada e também aprender a como incluir essas pessoas dentro da sua empresa. E, por fim, quero trazer também aqui um ponto bem importante, que é o engajamento da alta liderança. A gente falou isso lá no comecinho. Sem uma liderança engajada, dificilmente a gente consegue desenvolver uma política pública de diversidade e inclusão de forma tão estratégica. Então, como que a gente engaja? O primeiro de tudo é lembrar que a liderança tem uma responsabilidade de incentivar boas práticas, de atuar como uma inspiração e de contribuir para o clima organizacional. Então, o líder ou uma líder que deseja que a sua equipe, sua organização tenha aí espaços acolhedores para criatividade, inovação, respeito, para começar a trabalhar aí numa ótica de equipe, é muito fundamental que ela invista aí nas agendas de diversidade e inclusão. Um outro ponto que a gente falou aqui é a questão do mercado. Hoje, os financiadores, principalmente financiadores internacionais, estão de olho nas empresas que investem em diversidade e inclusão. Ou seja, é um diferencial de competitividade no mercado hoje. Então, se sua empresa ainda não investe em diversidade e inclusão, você está perdendo tempo aí no mercado também. E um outro ponto, gente, que também é fundamental, é a questão da representatividade. O mercado consumidor hoje, ele está de olho também nas empresas que investem em diversidade e inclusão. Eu costumo falar para as empresas que se eu me vejo, eu consumo. Então, imagina milhares de consumidores aí indicando, recomendando o seu serviço ou o seu produto, porque se veem dentro do processo. Então, a representatividade é um fator diferencial aí, para que a liderança também perceba a importância da diversidade e inclusão. E, por fim, gente, a gente já tem aí empresas realizando boas práticas nesse tema, contratando pessoas migrantes e refugiadas, capacitando, desenvolvendo programas de liderança para essas pessoas, priorizando contratos aí de empresas e fornecedores liderados por pessoas migrantes e refugiadas, e também, gente, participando do que a gente chama de reconhecimento de boas práticas. Aqui em São Paulo, por exemplo, tem o selo de diversidade e de direitos humanos aqui da Secretaria de Direitos Humanos da cidade de São Paulo, que reconhece boas práticas empresariais dentro da agenda de imigração e refúgio. Então, imagina, ter aí o seu programa, ainda que piloto, sendo reconhecido, né, pelo poder público como uma boa prática, isso é muito importante. E também reforça aí a parceria público-privada, demonstrando o que eu falei lá no começo, a responsabilidade de todos os atores sociais aí no engajamento e a promoção da inserção econômica e social, política, institucional das pessoas migrantes e refugiadas. E tudo isso que eu falei aqui para vocês, todas essas diretrizes, dados, informações, depoimentos até das empresas que participaram do nosso projeto ano passado, estão no nosso guia prático para as empresas. Como exercer a responsabilidade social na contratação de pessoas migrantes e refugiadas. Disponível para download gratuito no site do Instituto ETOS. Muito obrigada. Olá, pessoal, mais uma vez. Dessa vez eu venho aqui agora agradecer a presença de vocês, agradecer o interesse de vocês em assistir essa capacitação. Espero que tenha sido muito rica, espero que tenha sido de muito aprendizado. Queria dizer para vocês também que xenofobia é crime no nosso país. Então vamos respeitar os migrantes, vamos respeitar os refugiados e refugiadas, vamos acolhê-los, integrá-los, se comprometer com a diversidade e aprender com essa diversidade cultural. Além disso, é sempre importante relembrar que nenhum migrante é ilegal. Existem migrantes irregulares e documentados, mas a migração não é um crime, portanto nenhum ser humano é ilegal.